E há 3 ou 4 semanas atrás, quando eu participei da primeira reunião aqui do Grupo do Livro dos Espíritos, aos domingos, aqui no Cefec, foi uma apresentação do Edson, acho que é o Edson parece. Ele estava abordando as questões 532 a 535 do Livro dos Espíritos. E eu lembrei que eu já tinha um estudo razoavelmente quase semelhante a esta abordagem. Nós vamos, obviamente, num sentido muito semelhante, né? Mas nós vamos relembrar essas lições, já que o tema que nós vamos abordar aqui hoje é a conquista da riqueza que nos eleva. Lembramos-nos, né? Nós, encarnados aqui nesse planeta, ainda a grande maioria da nossa humanidade, né? Sem consciência da nossa condição ainda atrasada, estamos em evolução, mas sem consciência ainda do nosso atraso, sem saber que nós estamos num mundo de provas e expiações, o ser humano busca, né, o conforto. Ainda vigora nas mentes, nas consciências, né, no espírito da grande maioria, né, de que o dinheiro, sim, traz felicidade. O ser humano ainda, né, tateia nesses ensinamentos errôneos que já vêm de séculos e mais séculos, de encarnações e mais encarnações. Mas nós vamos iniciar o nosso raciocínio com 3 questionamentos bem simplórios, certo? Para nós começarmos bem de baixo o entendimento da linha de raciocínio que nós vamos traçar aqui. Perguntaríamos se alguém, por acaso, está chegando na doutrina espírita hoje. Entrou no link do Cefec hoje. E a gente fazia uma pergunta para todos nós, encarnados e desencarnados. É legítimo ao ser humano progredir na vida? Uma segunda pergunta, né? Muito provavelmente, 90% de nós viemos da religião tradicional, a religião da maioria. E aí a gente faz aquela pergunta que nós ouvimos lá, né? Jesus veio nos salvar. Jesus veio nos fazer progredir. E faço também uma terceira pergunta bem simplória, né? O que é progredir? O que é o progresso pessoal? Certo? À luz da nossa doutrina, se as perguntas são simples, as respostas também são. É legítimo o ser humano progredir? Mas é óbvio. E nos ensina a doutrina espírita com muita honestidade. Absoluta honestidade. Progredir materialmente, mas principalmente espiritualmente. Esse é o grande objetivo. O nosso progresso espiritual. Mas o ser humano encarna aqui, com o esforço do seu trabalho, com o esforço da sua dedicação, com o esforço da sua inteligência, desenvolvendo a inteligência do seu espírito, né? Ele progride materialmente. Há algum problema nisso? Não. Desde que ele não deixe, né, os valores que ele está angariando aí materialmente, a riqueza que ele está conseguindo materialmente, as posses dos bens, que ele não deixe isso tornar-se a prioridade na sua vida. Que ele não faça dessas conquistas materiais, né, objeto de discriminação aos mais pobres, né, objeto de desenvolver nele a sua arrogância, que ele não faça isso objeto de desenvolver nele a sua vaidade, tá certo? Possa ganhar, sim, muito dinheiro. Dê muito emprego a muita gente, possibilite muita gente progredir e não se esqueça em momento algum de se espiritualizar, de buscar a Deus para a sua vida, para a sua família, na sua conduta, como o livro que nós lemos na lição inicial hoje, né? Que você tem a conduta cristã, né? Conduta espírita. E aí nós questionaríamos,
Jesus veio para nos salvar, e a gente ouvia, né, tradicionalmente, né, nos nossos catecismos de infância, né, para quem veio da religião católica, da grande maioria, Jesus veio nos salvar do pecado de Adão e Eva, né? Lavou os nossos pecados com seu sangue na cruz. Meus irmãos, hoje um pouquinho mais maduro no entendimento, né, das coisas espirituais, das coisas de Deus, tá certo? Nós refazeríamos essa pergunta e refazeríamos essa resposta. Jesus veio nos salvar? Sim. Veio nos salvar da ignorância. Veio nos salvar da brutalidade. Veio nos salvar do desamor. Nos salvar do nosso egoísmo. Nos salvar da nossa falta de caridade com o nosso semelhante. E muitas das vezes nos salvar da falta de caridade conosco mesmo. O indivíduo aqui, às vezes, né, levando uma vida desconexa com Deus, ele não percebe que ele não está tendo caridade com ele mesmo, pela falta de conhecimento. Então, Jesus veio nos fazer progredir. Aí já é um questionamento mais espírita. Ah, com certeza. Jesus veio nos fazer progredir. Né? Abandonemos a espada, como nós usávamos há 2000 anos atrás, abandonemos a violência. Tá certo? A violência ainda é tão presente no mundo atual, para que a gente agora tenha um comportamento mais de compreensão, de amor ao próximo, de resignação diante de nossas dores, tá certo? Esse é o progresso, e não o progresso material. Porque, infelizmente, mas fruto ainda do mundo atrasado, fruto ainda das distorções teológicas que nós vivemos no mundo, ainda vigora com muita força no mundo atual, na nossa sociedade, no Brasil, certo? Principalmente no Brasil, a chamada teologia da prosperidade, onde as pessoas entram em alguns segmentos religiosos na nossa sociedade e é ensinado para ele lá que se ele, para ser agraciado com as bênçãos de Deus, nosso Pai, ele precisa doar o seu material em prol daquela doutrina, em prol daquela igreja, e ele vai ser abençoado, né? E receber em dobro, em triplo, o material. Mas é esse o progresso que Jesus nos propõe no Evangelho? Jesus veio aqui e andou no meio dos ricos? Andou no meio dos poderosos? Jesus veio aqui conquistar riqueza, bens, terras. Tá? Meu reino não é deste mundo. É a linguagem, tá? Simplória para o entendimento de todo mundo e para o entendimento dos simples de hoje também. Então é óbvio que essa teologia da prosperidade, isso não é algo cristão. Isso não é algo assimilado por Jesus. Certo? Sim, Jesus veio nos fazer progredir, sim. Progredir no entendimento. Que nosso espírito aqui amadureça. Que nosso espírito aqui cresça. Abandonemos os nossos vícios. Desenvolvamos os nossos talentos. Esse é o progresso que Jesus quer de cada um de nós. Que Deus, nosso Pai, quer de cada um de nós. Esse é o progresso. Que a gente, sim, conheça a ciência do mundo. Estudemos aquilo que o ser humano hoje já tem condição de saber, que a gente aprenda cada vez mais. Certo? Já que no mundo de regeneração, ao qual estamos aí, né, pleiteando chegar lá, e sabemos que o mundo caminha para lá, como disse nosso irmão Emmanuel, né, com Chico Xavier, estamos todos a caminho da luz. Nós sabemos que no mundo de regeneração, né, nós precisaremos e seremos agraciados para estar lá com a alma mais voltada para o bem, nas nossas virtudes, na nossa conduta, mas que também a gente desenvolva mais conhecimento das coisas. O ser humano com mais conhecimento das coisas, ele perde o medo. E um dos maiores entraves para o desenvolvimento espiritual do ser humano aqui do nosso planeta é o medo. As pessoas têm medo de entrar em casa espírita. Tá?
Ainda acham que espiritismo é coisa do maligno, coisa do demônio, coisa do inferno, né? Ensinado aí há séculos e mais séculos, né? Por essas distorções religiosas que, infelizmente, ainda vigoram no nosso mundo. Mas aí a gente vai para uma terceira questão. O que seria, então, progredir? O que é o progresso pessoal? Já entrei um pouco aqui, né? Que a gente desenvolva as nossas virtudes. As virtudes da moral cristã, né? Que a gente combata os nossos defeitos, né? Como aquela frase magistral, né? Que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá naquele texto, né? O homem de bem reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e o esforço que faz para domar as suas más inclinações. Está lá no Evangelho. Esse é o progresso. Aí questionaríamos um pouquinho mais, mas então é só os espíritas que vão progredir? Não, a transformação moral, certo? É para todos, certo? É para o muçulmano, é para o cristão católico, para o cristão evangélico, certo? Transformação moral. A partir do momento que você toma a diretriz na sua vida de fazer o bem, certo? E se afastar do mal, né? A transformação está aí, né? E o esforço que a gente tem que fazer no dia a dia, porque as tentações do mundo também estão aí, para domarmos as nossas más inclinações. Eu gosto muito dessa frase que Kardec transcreve, né, do ensinamento da espiritualidade, porque ele deixa muito claro, né, conhece o verdadeiro espírita, né, quem vai domar as suas más inclinações. Então ele está dizendo que nós espíritos, obviamente, encarnados aqui nesse mundo, ainda temos más inclinações. Não há santos, não há anjo encarnado aqui nesse mundo. Mas, meus irmãos, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 12, no versículo 15, Jesus nos dá um ensinamento muito interessante quando ele fala assim, né? A transcrição de Lucas está assim, e disse-lhes, Jesus, né? Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. A vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. E esse ensinamento, óbvio, como tudo que Jesus disse há 2000 anos atrás, extremamente presente até hoje, hoje nós vivemos num mundo, né, onde as pessoas admiram muito quem tem muita abundância das coisas. Um sujeito, né, que sai de uma vida muito difícil, de pobreza, tal, e ele conquista ao longo do seu trabalho, ao longo dos 30, 40, 50 anos, às vezes até rápido. Ele se torna uma pessoa de posses, ele se torna uma pessoa de bens. Na nossa sociedade, ainda tão desvirtuada nos seus conceitos, nos seus entendimentos, ele se torna uma pessoa admirada. As pessoas não questionam ou questionam muito pouco, né? Como que essa pessoa conseguiu isso? Não questionam se ele também cultivou, multiplicou as virtudes morais. De ser uma pessoa simples, de ser uma pessoa humilde, de ser uma pessoa voltada para o bem, de ser uma pessoa caridosa, ok? E é óbvio, ele não tem razão, obrigação de sair distribuindo dinheiro para as pessoas. Não, mas dê oportunidade. Ajude uma escola a melhorar, né? Porque vai fazer muitos estudantes passarem por ali. Ajude uma creche, ajude um asilo, né? Fomente emprego na sociedade para as pessoas, certo? Utilize muito bem o seu dinheiro. Torna-se um patrão, pague bem os seus empregados. Não explore os seus empregados, certo? Enriqueça quanto você quiser, certo? Mas não se afaste da porta estreita, né? Traçada por Jesus para cada um de nós. E no livro Vinha de Luz, lá na lição de número 35, o nosso irmão Emmanuel intitulou essa lição uma pergunta: que pedes? O que nós, espíritos aqui encarnados, estamos pedindo a Deus, nosso Pai, para a melhoria da nossa vida? Eu vou ler rapidamente essa lição. E ele faz uma citação, né, de Jesus, também em Lucas. Louco,
essa noite te pedirão a tua alma. O Emmanuel vai discorrendo assim, né? Pela psicografia do nosso irmão Chico. Que pedes a vida, amigo? Os ambiciosos reclamam reserva de milhões. Os egoístas exigem todas as satisfações para ti somente. Os arbitrários solicitam atenção exclusiva aos caprichos que lhes são próprios. Os vaidosos reclamam louvores. Os invejosos exigem compensações que não lhes cabem. Os despeitados solicitam considerações indébitas. Os ociosos pedem prosperidade sem esforço. Os tolos, os tolos, reclamam divertimento sem preocupação de serviço. Os revoltados reclamam direitos sem deveres. Os extravagantes exigem saúde sem cuidado. O momento é muito propício para isso aqui, né? Os extravagantes exigem saúde sem cuidado. O mundo passa, né, por uma situação que nós estamos preocupadíssimos com a nossa saúde. E os cuidados que nós tivemos aí nos últimos 10, 15, 20, 30 anos com a nossa saúde. Não é o momento de pensar? E continua Emmanuel. Os impacientes aguardam realizações sem bases. Os insaciáveis pedem todos os bens, olvidando as necessidades dos outros. Essencialmente considerando, porém, tudo isso é verdadeira loucura. Tudo fantasia do coração, que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas mutáveis. Vigia, assim, cautelosamente o plano dos teus desejos. Que pedes a vida? Não te esqueça de que, talvez nessa noite, pedirá ao Senhor a tua alma. Pois bem, né? Temos plano de viver até os 70, 80, 90, 100 anos, certo? E alguns vão chegando aos 100, e se Deus puder esticar mais um bocadinho, ele quer ficar. Né? O nosso conceito de que o mundo é maravilhoso, é o local adequado para nós estarmos. Né? Mas falta consciência à humanidade, e ainda alguns espíritas falta consciência que a verdadeira vida é do lado de lá. Queremos ficar aqui 80, 90, 100 anos, pessoal? Tão importante, aliás, na minha opinião, mais importante do que viver é conviver. Não adianta eu ficar aqui 80, 90, 100 anos se a minha convivência com as pessoas é difícil. Eu sou difícil, né? Não me dou bem com ninguém, tá certo? Não gosto de ninguém. A minha situação é só de conflito com família, amigos eu nem tenho, colegas de trabalho, discuto, brigo com todo mundo, né? Enfim, adianta ficar aqui nesse ritmo 80, 90 anos, ok? É para aproveitar e aprender, progredir, conviver com os difíceis, com os diferentes, com os ricos milionários, com os remediados, feito nós. Não sei, né? Com os pobres, com os miseráveis, com os carentes, certo? E óbvio, né, que tanto o pobre miserável, o remediado, a grande maioria, ou quanto o milionário, tá certo? Precisam da nossa caridade. Se um vai precisar da caridade material, o outro vai precisar da caridade espiritual, ok? A caridade, você ser amigo, você dar um ombro amigo, tá certo? Essa já começa aí, então, a gente desenvolver a riqueza que nós precisamos para nos elevar. Já começa por aí. Mas, como eu citei aqui, Kardec toca nesses assuntos também, quando ele toca nessa questão de dinheiro, de posses, né? Espírito. Nós vamos tocar isso um pouquinho para frente aqui. Por que ele toca isso lá no século XIX? Ao ser humano, nesse aspecto de materialidade, de busca pela riqueza, de busca pelo poder, né? De busca pelo conforto, de busca pelo bem-estar, de busca de ser uma pessoa de posses, né? O ser humano, tá certo? Evoluiu muito
muito pouco do século XIX até agora. Não é à toa que as filas nas nossas lotéricas, nas nossas cidades, são grandes. Pessoas estão lá pagando conta, recebendo alguma coisa, mas também fazendo os nossos jogos, certo? Numa sociedade brasileira onde o jogo é ilegal. O jogo é ilegal, certo? Mas 1 bilhão, 2 bilhões por semana, certo? São apostados aí nessas loterias, né? Onde um ganha, ele está ganhando, certo? E a 99% está na perda. Né? As pessoas fazem as suas tentativas, ok? O ser humano ainda, meus irmãos, extremamente materialista, né? Extremamente voltado para ter, não as virtudes, mas ter bens, ok? E a gente vai, né, pensando mais ainda as consequências do ter, né? Imaginemos que qualquer um de nós hoje, né? Outras oportunidades aqui já fizemos esse raciocínio, mas vamos tocar nele de novo. Imaginemos que fiquemos milionários da noite para o dia aí, por algum infortúnio aí qualquer. Ok? Estaríamos preparados para a carga fluídica de inveja que nós vamos receber? Né? Fiquemos milionários aí da noite para o dia. Estaríamos preparados aí para os falsos amores que iriam aparecer em nossas vidas? Porque no mundo atual, né, as pessoas ainda encaram uma união como uma possibilidade de melhorar de vida, certo? Os casamentos por dinheiro, as uniões por dinheiro, ok? Nós estaríamos preparados, né, para a bajulação que nós receberíamos aí, né, do gerente do nosso banco, para começar, ok? E toda a demais sorte de irmãos ainda não elevados, tá certo? Enfim, nós estaríamos preparados para isso? Dos nossos familiares, quando você vai doar para nós? Enfim, meus irmãos, paremos. Nós saberíamos multiplicar esse dinheiro em prol do próximo, né, em forma de trabalho, em prol, nós saberíamos administrar isso? Enfim, só para pararmos para pensar, tá certo? O que poderíamos acontecer. E é interessante, então, toquemos aqui em duas questões, então, do Livro dos Espíritos. A 533 e a 534. Né? Então, vou repetir lá o que nós tocamos naquele domingo aqui, né? Inesquecível, da apresentação tão bem feita pelo nosso irmão. Na 533 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona aos irmãos superiores, né? Os espíritos podem fazer, eu estou lendo aqui pela tradução do Salvador Gentili, que é o meu livro. Os espíritos podem fazer obter os dons da fortuna, desde que solicitados para esse efeito, né? Os espíritos podem nos fazer ganhar dinheiro, podem nos tornar milionários, eles têm poder para isso, eles fazem isso? É o Kardec está perguntando. Né? E aí, como nos diz o nosso irmão Zé Raul Teixeira, né? Os imortais respondem, né? Com toda a sabedoria que lhes é peculiar. Algumas vezes, como prova. Mas, frequentemente, eles recusam, como se recusa uma criança que faz um pedido inconsiderado. Se você tem um filho aí de 10 anos, 12, 14, 15 anos, papai, mamãe, me empresta a moto, me empresta o carro que eu vou dar uma volta. Você vai fazer isso? Uma criança pedindo, mas eu já sei dirigir, eu já domino, sei melhor que você. Né? Ele é menor, sem, né, a sua maturidade constituída, e irresponsável perante a lei. E se comete algum ato desatinado, os responsáveis são os maiores que possibilitaram isso. O mesmo raciocínio a espiritualidade faz conosco quando alguns fazem-lhes apelos para ganhar dinheiro. Recusam, como se recusa uma criança que faz um pedido inconsiderado. Engraçado, por que isso? Por que é que eles recusam? Eles sabem, em vidas anteriores, estão nos acompanhando aí nossos guias espirituais, tá certo? Ou os espíritos mais elevados que
tomaram conhecimento da gente agora, vão fazer um raio-x, né? Mais do que um raio-x, né? Vão fazer uma ressonância magnética né? Da nossa alma, do nosso espírito, e enxergar as nossas encarnações anteriores, aonde muitos de nós falhamos na questão do dinheiro, na questão da riqueza. Então, eles não vão possibilitar a gente voltar aqui nessa situação. Óbvio que se você desenvolver pelo seu trabalho, pelo seu esforço, o simples fato de você estar ganhando dinheiro pelo trabalho e pelo esforço já é uma demonstração inequívoca do caráter da sua honestidade. Perfeito. Mas do seu esforço, do seu trabalho. Não com a espiritualidade te dando isso de bandeja. Né? E eles, no início da resposta, a espiritualidade responde a Kardec, né, algumas vezes, como prova. Então, pode sim algumas vezes, como uma prova. Então, nós espíritas temos consciência que nós estamos num mundo de provas e expiações. Provas e expiações. O aluno que passa pela prova, né, e ele é bem sucedido, ótimo. Né? Ele se gabaritou, ele se qualificou para uma prova mais elevada, numa turma mais avançada. Ele vai receber ensinamentos, tá certo? Mais refinados, mais profundos, porque ele já passou pela prova anterior. Nós, na condição de alunos, passemos pelas nossas provas desse mundo. A questão é, eu passo pela prova e sou reprovado? Eis a questão. Volto lá no início, às lições primeiras, tá certo? E essa questão da reprovação, né? Eu erro, eu estou errando comigo, mas posso estar errando com dezenas e centenas de outros, tá certo? E aí, em vez de avançar, eu estou me estagnando, eu estou criando problema, eu estou arrumando peso para minha própria cruz, eu estou aqui reclamando que a cruz está pesada, recebo uma fortuna, faço besteira, e meus compromissos perante esta e perante o futuro ficam mais pesados. Eles sabem, eles nos leem, eles nos entendem, e recusam, como se recusam a criança, né? mas a espiritualidade ainda nessa questão, né? Cutuca um pouquinho mais, né? E eles falam assim, ó, mais frequentemente são os espíritos que querem vos arrastar ao mal. Ah, isso é lá na 533A. Mas então vamos no questionamento de Kardec, na 533A. São os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? É interessante que Kardec ele esmiuça. Alguns como prova, tal, mas quem é que faz isso? São os bons ou os maus? Vamos analisar com mais sutileza. Quando a espiritualidade responde que alguma vez como prova, quem é que nos dá prova? São os espíritos mais elevados, os espíritos do bem. Os espíritos de atrasados não vão nos dar prova, não. Se eles puderem nos impingir expiações, para nossas dores, para nossas reclamações, para o nosso atraso, é o que eles querem. Tá certo? Mas prova são os irmãos superiores, mais superiores que nos dão. Tá certo? E aí Kardec fala que frequentemente recusam, tal. E aí Kardec pergunta, a espiritualidade responde, né? Frequentemente recusam. E aí Kardec questiona, né? Mas são os bons ou os maus que concedem esses favores? Porque então alguns concedem. Tá certo? Resposta. São os bons ou os maus? Uns e outros. Depende da intenção. Então os bons vão nos conceder, né, alguma possibilidade de ganhar fortuna como uma prova. Mas os maus, qual que é a intenção dos maus? Nos arrastar para a queda. E podem então nos possibilitar ganharmos fortuna. Ok? Podem, então, nos facilitar, tá certo? Ganhar uma grande quantia, porque sabe que nós não estamos preparados. E ao não estarmos preparados, é aí que nós vamos cair. Certo? E o sujeito, então, ficar rico da noite para o dia, ganha na loteria, né? A porta larga do mundo está aberta para ele. E ele vai. A grande maioria, né, meus irmãos? Não vamos generalizar, né? Mas vai, certo? Desfaz família, começa a briga por herança, certo? Uma série de desatinos. Não está preparado para administrar alguma coisa e ele emprega os seus recursos ali, uma tragédia total, certo?
mais frequentemente, e a resposta espiritual, mais frequentemente, são os espíritos que querem vos arrastar ao mal e que encontram um meio fácil nos prazeres que a fortuna proporciona. É isso. A questão do prazer, tá certo? É, como é que se diz, né? Ladeira abaixo para a pessoa cair, tá certo? Espiritualmente falando. Sair aqui dessa vida com sérios débitos, certo? Se afastar da espiritualidade de luz, se afastar de Jesus, se afastar da busca de Deus, porque ele é iludido pela questão material aqui do mundo. Tá certo? Quando ele vai acordar? Depois de muito choro e ranger de dente. Nós sabemos como é que funciona. Né? E aí, na 534, Kardec então questiona: quando os obstáculos parecem vir fatalmente se opor aos nossos projetos, eu estou trabalhando para meu negócio dar certo, tarará, tarará, mas tem sempre um obstáculo. Tem sempre um obstáculo e a coisa não vai para frente. Né? Kardec está perguntando: seria por influência de algum espírito? Quantos chegam nas nossas casas espíritas? Né? Minha vida não dá certo, né? Estou sendo obsediado, o que tal? Aquela questão de achar que é o externo, né? É o exterior que está influenciando. Olha a resposta da espiritualidade. Algumas vezes, os espíritos, algumas vezes. De outras, e o mais frequentemente, ou seja, na maioria das vezes, é que nisto escolheis maus. Ou seja, a pessoa escolhe maus rumos que dá a vida. Não estudou o suficiente, não se preparou o suficiente, não sabe administrar coisa e monta um negócio qualquer, né? Escolhe maus parceiros, aplica mal os poucos recursos que tem, e a coisa não vai dar certo. Tá? Enfim, não leva tino para essa questão negocial. Escolheu mal sua profissão, né? Escolheu uma profissão que ele achava que dava muito dinheiro, mas ele não tinha gosto para aquilo, ele não tinha tendência daquilo, e vai exercer aquela profissão chateado, revoltado, apenas visando, né, o lucro material. Vai ser um bom profissional? Vai ser uma pessoa feliz? Nunca. Tá certo? E a espiritualidade responde, né? A posição e o caráter influenciam muito, ou seja, a posição de cada um, espiritual de cada um, tá certo? Da maturidade de cada um, tá certo? Das escolhas de cada um e o caráter de cada um é que influenciam se esses projetos nossos estão dando certo ou estão dando errados, né? E eles fecham o raciocínio, né? Se vos obstinais em um caminho que não é o vosso, não é pelos espíritos, mas por vós, que sois o próprio gênio mau. Ou seja, não é espírito de fora, não é obsessor, não é influência espiritual de fora, é o seu mau caráter, a sua má personalidade, que está se auto-obsediando, tá certo? E levando os seus projetos, as suas intenções a não darem nada certo, as suas más escolhas. Não vou aqui, esse raciocínio de Kardec, ele começa lá na 532, né? Na 535, tá certo? Na 535, na 535, ele faz duas perguntas dentro da própria 535, que cada um aprofunde aí. Mas então, meus irmãos, qual seria então as verdadeiras riquezas que nos elevam? Né? Que talentos são esses que nós precisamos multiplicar? Qual que é o verdadeiro tesouro que nós precisamos de ter? Que o ladrão não nos rouba e a traça não corrói, como nos ensina nosso mestre Jesus. Gente, lição de 2000 anos atrás. Só agora, com o advento da doutrina espírita, que a grande maioria está sabendo disso? Grande maioria nada, né? Nós espíritos ainda somos minoria. Antes do advento do espiritismo, né? Alguns entenderam essas lições de Jesus. Desenvolver, conquistar o tesouro, né? Que o ladrão não tem condição de roubar. Que a traça não corrói. Certo? As riquezas das virtudes da nossa personalidade, do nosso caráter, numa moral cristã. Pode reencarnar aqui como pobre, como rico, como negro, como branco, como homem, como mulher. Você pode reencarnar de saúde perfeita ou já nascer com sérias deficiências.
Se você possuir o seu tesouro da sua moral desenvolvida, traça nenhuma vai lhe corroer, ladrão nenhum vai lhe roubar, porque já está no seu espírito, é seu. E é interessante lá na parábola dos talentos, né? Quando Jesus fala, né? Para aquele que recebeu 5, multiplicou por 10. O outro lá que recebeu 3, multiplicou, se tornou 6, né? Tal. Ele chama os dois, né? O Senhor da vinha, né? Mas é Jesus falando, Deus nosso Pai diante de nós. Tá certo? Servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco e fosse fiel no muito. O que você tem, multiplicou, vai ganhar mais, em dobro. Antes da doutrina espírita, eu li esse negócio, eu não entendia de jeito nenhum. Mas quem ganhou mais? Tá certo? Vai ganhar mais ainda. Isso é injusto. A visão materialista minha, antes de ser espírita. Né? Com os estudos aí, né? Os bons estudos do nosso irmão Caibar Schutel, explicando essa parábola para nós, né? Os bons estudos aí, um outro autor espírita que conta essas parábolas para a gente vai entender que multiplicar aí esses talentos, né? Tudo que nós temos de bom, tudo que nós temos de positivo, tá certo? Que o nosso espírito conquistou, que a gente aprofunde na multiplicação disso, para o bem nosso e para o bem de todos ao nosso redor. Então, ao estarmos fazendo o bem, nós vamos ganhar mais recursos para mais bem a gente fazer. Assim que funciona. E aquele que ganhou 1 e não multiplicou? Enterrou. Não é certo? Qual foi a palavra que Jesus conta lá? Do patrão dele, do senhor da vinha? Servo mau e preguiçoso. É chamado de mau e preguiçoso. Não se esforça, não se preocupa nem consigo mesmo, não se preocupa com o outro que poderiam aí, né, angariar aí do seu esforço, do seu trabalho de multiplicar essas moedas, certo? Os seus talentos. Não se preocupa com ninguém. O pouco que ganhou ainda seria retirado. Certo, meus irmãos? E é engraçado o seguinte, será que era difícil há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás, o ser humano, né, mesmo sem uma diferença da doutrina espírita, compreender isso? Mas os interesses materiais, o materialismo, né, o domínio das mentes das pessoas, não deixava, e não, ainda, né, o cristão saber dessas coisas. A bênção para nós que estamos no espiritismo é compreender isso. E aí a gente vai entender que as verdadeiras riquezas que nos elevam, né? Primeiro, eu listei algumas aqui. O conhecimento das verdades divinas, conhecimento da vida, o conhecimento de si mesmo. Isso é uma riqueza muito grande que nos eleva, meus irmãos, nos torna mais calmos, mais tranquilos, menos turrões, menos ranzinzas. Tá certo? Faz a gente compreender os nossos outros irmãos, compreender a nós mesmos. Conhecimento das verdades divinas, da reencarnação. Quantas vidas já tivemos, quantas ainda vamos ter? O que é que nós queremos da próxima? Queremos voltar sadios, uma família boa, ok? Com nosso espírito um pouquinho mais elevado. Mas isso não vai ser nos dado de mão beijada. É preciso que a gente desenvolva, faça por merecer aquilo que hoje. As verdades divinas, né? Que somos filhos de Deus, Pai, que a morte não existe, que não temos que ter medo, tá certo? Dos irmãos espirituais que nos influenciam, né? Precisamos entender pelas verdades divinas que nós somos espíritos, para a gente quebrar essa vaidade, né? Que hoje eu sou bonito, hoje eu sou rico, hoje eu sou poderoso, e vai tudo para debaixo da terra. O físico, o material. O espírito nosso precisa ser lindo. O espírito nosso precisa ser saudável, ter muita saúde, certo? O espírito nosso precisa de andar constantemente iluminado, ter conhecimento dessas verdades divinas, tá certo? Conhecimento da vida, que não acaba, não se encerra no túmulo, né? Entender que por que nós estamos aqui. Deus está brincando conosco?
Vai lá, meu filho. Passa uma temporada lá na Terra. Ora, bolas. Né? Tem sentido. Estamos aqui por uma razão, por um propósito. Tá certo? Né? Da gente aproveitar essa escola nas lições duras que a vida às vezes nos dá, nesse planeta Terra, mas necessária para o nosso burilhamento. Isso é compreender a vida. Né? Por que você nasce pobre, por que você nasce rico, por que você nasce homem, você nasce mulher, você nasce negro, nasce índio, nasce japonês, entendeu? Compreender o diferente, para em qualquer situação que você aqui tiver, você sai aqui de consciência tranquila, fazendo todo o seu melhor. Esse é o conhecimento da vida e de nós mesmos. Somos espíritos, né? Somos espíritos. O dia que a humanidade tiver isso, né? Intrinsecamente da sua consciência, do seu eu, nós somos espíritos. Vai cair muita vaidade, vai acabar esse negócio de preconceito, vão acabar. Nós somos espíritos. A compreensão, né? Hoje eu estou assim. Passei bem? Como é que eu vou vir na próxima? Para o meu engrandecimento. Qual a lição que a espiritualidade vai me proporcionar? De acordo com a minha força. Quanto maior a lição, quanto né, mais puxada for a prova, mais capacidade o aluno tem. Eles não vão nos dar a prova que nós não temos condição de passar. Tá certo? Que nós não temos condição de superar. Uma outra riqueza, né? A riqueza da humildade, da modéstia, da sobriedade. Uma pobreza gigantesca no ser humano aqui hoje, ok? Independentemente da condição social que ele está, independentemente do país que ele vive, da sociedade onde ele reencarnou, tá certo? É a pobreza da arrogância. O contrário da humildade é a arrogância. Conviver com pessoas arrogantes ou provazinha, né? E a questão é que nós tenhamos consciência disso para que nós não sejamos arrogantes. Porque às vezes nós reclamamos da arrogância, mas arrogantes somos nós. Entendeu? Já paramos para pensar se o outro, o nosso próximo, familiares, amigos, né? Colegas, companheiros de trabalho, companheiros de casa espírita, acham que nós somos arrogantes? Bom, mas se eles tiverem razão, né? Ai, ai, ai. Essa é que é a questão. Né? Então nós devemos desenvolver, sair dessa pobreza da arrogância e desenvolver a riqueza que nos eleva da humildade. Sermos humildes, poxa. Independentemente se você tem milhões na sua conta bancária. Independente se a sua inteligência está muito acima, tá certo? Da grande maioria aqui. Independentemente do conhecimento espírita nosso, que pode ser bem profundo, meus irmãos. E a espiritualidade, né? Está lá tanto no Evangelho quanto no livro dos Espíritos, eles falam, né? Não se envaideceis por aquilo que vocês sabem. O conhecimento ainda desse mundo ainda é muito restrito. De outra forma, eles estão falando para nós, vocês ainda não sabem nada. Né? Sejamos humildes. Com isso que a gente já sabe, que a gente já tem conhecimento. Tá certo? Modéstia, sejamos modestos, sejamos sóbrios. Ter sobriedade é uma riqueza muito grande. Ok? Porque quem não tem sobriedade é um desequilibrado. O desequilibrado espiritualmente. Né? Ele é desequilibrado espiritualmente, pode saber que nas relações afetivas dele nada vai dar certo, é briga, confusão todo dia, certo? Nas relações de amizade dele, de convivência dele, não, desequilibrado. O sujeito não consegue nem se divertir com nada com ninguém. Que num jogo de futebol que ele tiver com os colegas no final de semana, ele é desequilibrado, ele vai sair briga. Né? Ele não consegue entender minimamente, né, esses ensinamentos espirituais. O desequilíbrio. E esse desequilíbrio atrai o quê, meus irmãos, espiritualmente, para o seu lado? Irmãozinhos do mesmo nível, atrasados. Certo? É uma simbiose, né? É uma simbiose. A riqueza, meus irmãos, da fé raciocinada. A fé raciocinada. A fé raciocinada nos leva a acabar com a pobreza do medo e acabar com a pobreza da fé fanática. A fé fanática. Né? O sujeito tem fé fanática, nossa, põe o joelho no chão, vira a noite rezando, mas na hora que vem uma doença, desespera. Certo? Frágil. Na primeira
Primeiro tropeção, ela está no chão. Nossa fé tem que ser raciocinada. Raciocínio. O que Deus quer de nós? Nos protege os irmãos espirituais? Né? Raciocínio. Deus nos criou aqui para nós amarmos o nosso pai, nossa mãe, nossos filhos, nossos irmãos. Tá certo? Aí eu morro, vou para debaixo da terra, para o túmulo, pronto e acabou. Raciocinemos. Tem sentido Deus, nosso pai, criar uma jornada desse tipo? Mas é óbvio que não. Entendeu? Raciocinar. Então, se sobrevive esse ser, sobrevive onde? O amor não acaba. Então você continua amando seus pais, seus irmãos, tá certo? Seus filhos, seus amigos verdadeiros, ok? Desenvolver o amor, compreender o amor sem apego. Amemos demais a nossa família. Amemos sem apego. Porque um dia, nosso pai, nossa mãe, nossos avós, velhinhos, vão largar aqui o invólucro da carne, né? Como nós também um dia. Tá certo? Como alguém da nossa família pode desencarnar jovem. Amamos. Vamos chorar? Vai nos doer? Vai. Mas a fé raciocinada vai nos, né, rapidamente nos relembrar que estão vivos do lado de lá. Certo? Cada um passa a jornada aqui de viver 10 anos, 15 anos, 90 anos, 100 anos, né? Desde que não faça desatino com a própria vida, cada aqui passa pela jornada que lhe couber, com o tempo que lhe couber. A fé raciocinada nos faz isso. Compreender essas lições tão simples. A riqueza da compreensão, da tolerância, né? Há que se compreender. No mundo de provas e expiações, né? Nós vamos ter irmãos bem mais adiantados do que a gente. Poucos, né? Mas temos. A grande maioria do nosso próprio nível, ok? Errando hoje, acertando, mas lembrar que errou, não fazer de novo, né? Lembrar daquela lição de Jesus, né? Para a mulher adúltera, que na verdade a lição serve para a humanidade inteira, tá certo? Vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior amanhã, tá certo? Precisamos compreender essa lição tão simples. Erramos? Erramos. Mas não faça mais, para que não te aconteça algo pior amanhã. Gente, compreender essa lição é de uma riqueza muito grande, em todos os aspectos da nossa vida. Tá certo? Quando a gente está lá no nosso trabalho, no nosso estudo, na nossa prática espírita, na nossa convivência, né? Com quem nos ataca. Às vezes, porque nós somos espíritas, a pessoa não compreende, mas nós temos a obrigação de compreender. É uma riqueza muito grande quando a gente compreende isso. Quando a gente não se irrita com isso, né? Mas a humanidade ainda está desse jeito. A escola é própria. E se temos irmãos do nosso nível, vamos entender que nós vamos conviver também com muitos, né? Muitos ainda. Mais atrasados do que a gente, espiritualmente falando. Que às vezes são detentores de muito dinheiro, de muito poder, de muitos bens, ok? Mas espiritualmente ele é bem atrasado. Moralmente ele é bem atrasado, ok? Compreendemos. E até misericordiosamente, né? Com muita indulgência, se ele tem muito dinheiro, se ele tem muito poder, se ele tem muitos bens e é moralmente atrasado, nós sabemos aonde isso vai dar, né? Como Jesus disse a lição para Nicodemos, né? Vai ter que nascer de novo. Vai ter que nascer de novo. Nós sabemos. Todos nós reencarnaremos de novo. Tá certo? A riqueza pelo gosto. Só falei da compreensão. A riqueza da tolerância. Nós estamos vivendo num mundo precisamos tolerar muito. Os conflitos que nós estamos vendo no mundo aí, ó. Tá certo? A minha linha é essa. Quem não tiver nessa minha linha é inimigo. Nós estamos vendo isso aí na sociedade. A intolerância que nós estamos vivendo. Né? O que está resultando dessa intolerância? Coisa boa? Não, conflitos. E a sociedade não desenvolve. A sociedade não fica em paz pela intolerância. Quantas guerras, morticínios, derramamento de sangue, milhões e milhões e milhões
desencarnaram pela dor aí das matanças, e milhões e milhões e milhões, né, desencarnaram com o peso de ser um assassino, né, um cruel, porque era um facínora numa guerra aí qualquer, tá certo? Matando inocentes. A intolerância. Nós temos que tolerar, tá certo? A riqueza do gosto pelo trabalho. Uma das maiores riquezas que o espírito reencarna aqui para ele desenvolver o gosto pelo trabalho. Aí eu quero ganhar vida, eu quero trabalho, meu amigo, né? Eu quero me desenvolver espiritualmente, trabalhe, tá certo? Trabalhe você mesmo, trabalhe com as suas imperfeições, né? Remova a grande montanha, tá certo? Que muitos ainda de nós carregamos, né? A montanha do desconhecimento. Nós precisamos ter uma fé raciocinada para remover a montanha do desconhecimento. Certo? E a lógica é essa, né? Um grande irmão espírita, né? Conviveu com o nosso irmão Chico Xavier, que nós bebemos aí das lições dos livros dele, né? Nosso irmão André Luiz, né? Chega no plano espiritual, quando ele se conscientiza que ele pede um trabalho físico lá no plano espiritual, né? Exercer alguma coisa lá que estivesse no alcance dele. O cirurgião André Luiz. Deram para ele um balde, uma vassoura e um pano de chão, né? Para ele começar pela limpeza. Tá certo? Quebremos a nossa arrogância. Porque se formos angariados pelos resgates levados ao plano espirituais lá de socorro, de repente o nosso baldinho, a nosso rodo, o pano de chão e a vassoura tá lá nos esperando, né? Eu vou mexer com ele, é você mesmo. Comece por aí, tá certo? Nos preparemos, né? Para a quebra dessa arrogância. A riqueza, meus irmãos, do perdão e da caridade, né? Puxa vida. É uma riqueza. A gente acha que está perdoando alguém, nós achamos que estão fazendo favor. Eu estou te perdoando, fulano, não tem mágoa com você mais, não. Meu filho, quando você dá o perdão a alguém, você está se enriquecendo. Quando você faz a caridade para alguém, né, os que necessitam da caridade material, que é a menor, mas os que necessitam da caridade espiritual, que é a maior, você está desenvolvendo uma riqueza muito grande no seu eu, quando você sente prazer, tá certo? E nem se magoar com alguma ofensa que você recebeu. Poxa, já está rico. Já desenvolveu a riqueza. Que beleza. Multiplique ela, bastante, né? Essa nos eleva. O quanto que os espíritos nos chamam a atenção, né? Para nós desenvolvermos, né? A caridade e o perdão. E combatermos as maiores chagas, né? Que eu vou falar aqui, as pobrezas do caráter do espírito, né? A pobreza, né? Do egoísmo e a pobreza do orgulho, ok? O espírito aqui, às vezes, tão poderoso, tão rico, tão bilionário, né? Gerações e gerações ainda vão viver com os bens que eles estão deixando. Pobre, porque orgulhoso, pobre, porque egoísta. Deus, nosso Pai, não desampara ninguém. Nosso irmão vai reencarnar de novo, vai nascer de novo, né? Se não for no planeta Terra, há outras moradas na casa do nosso Pai, né? Há outras casinhas para ele voltar, né? E a riqueza, meus irmãos, a última que eu vou citar aqui, da paciência e da virtude. Os tempos que nós estamos vivendo, né? Desde a época que o ser humano saiu das cavernas, mas hoje, principalmente, quanto nós estamos precisando de ter paciência e mansuetude na nossa alma. Ser manso, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Herdarão a terra. Vai ter céu, não. Não tem anjinho, não. Né? Não tem anjinho lá tocando harpa, violino ao nosso redor, nós esperamos o dia do juízo final, não. Nós vamos herdar a terra. Como que é isso? Né? Nós não já aprendemos que nós estamos no mundo de provas e expiações, passando por regeneração, e nós não queremos chegar no mundo de regeneração. Se formos mansos, vamos herdar, vamos chegar lá.
e cuidemos bem dessa casinha, né, chamada planeta Terra, né? Sabe-se lá o que nós vamos herdar aí, destruindo a natureza do jeito que nós estamos. Mas falo isso porque precisamos de muita paciência, porque estamos passando, sim, pelo momento de transição, né? Muita perturbação espiritual, e a grande maioria não percebe isso, não sabe disso. Mas nós sabemos, né? E precisamos, sim, ser muito mansos, né? Porque os tempos são de conflitos, de brigas, de contendas, né? De orgulho que, eu prendo e arrebento, né? Aquele ditado tão atrasado, tão pobre, né? Que a grande maioria, e às vezes nós mesmos repetimos em outras eras, né? Eu sou de paz, né? Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Né? O retrato do atraso. Retrato do atraso. Quer briga, quer confusão, quer bater, quer massacrar. Ele não dá boi nenhum, não, para não entrar na briga, não. Ele quer entrar sim, ele dá uma boiada para não sair, porque ele quer confusão. Certo? Adora confusão. Né? Meus irmãos, que a gente desenvolva, então, né, essas riquezas para nos elevar enquanto pessoas, enquanto espírito, enquanto ser, né? Quem sabe um dia nós ficamos tão ricos quanto o Dr. Bezerra de Menezes, que quando foi dito para ele que ele podia ir a planos mais elevados, ele, tão rico de compaixão, de misericórdia, de amor, vira e diz, né, que queria ficar ainda junto a nós, irmãos aqui do planeta Terra, para nos ajudar a nos elevar e socorrer as dores pelas quais aqui a humanidade ainda passa. Que nós nos elevemos hoje e sempre, e que assim seja.